Você está longe de Deus. Você está em rebelião. Você está em pecado. E Deus está chamando você. Deus está dizendo, volta para mim. Não é uma ameaça. Não é uma condenação. É um convite. É uma oportunidade. É uma chance de voltar para casa. Zacarias começa seu livro com este convite extraordinário. Um convite que mudou a história. Um convite que muda vidas até hoje. Hoje, vamos entender por que Deus sempre oferece a oportunidade de arrependimento. E por que aqueles que voltam para Deus encontram restauração e esperança verdadeiras. Zacarias começa este livro com um contexto histórico importante. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se indignou muito contra vossos pais. Ouça isso. 8º mês, 2º ano de Dário, Zacarias, Berequias, Ido indignou-se. Zacarias está profetizando durante o período pós-exílio. O povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Mas agora, o povo está retornando. O povo está reconstruindo. E Deus está falando através de Zacarias. Deus está oferecendo uma mensagem de esperança. Deus está oferecendo uma mensagem de restauração. Portanto, dize-lhes: assim fala o Senhor dos Exércitos. Voltai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vos receberei, diz o Senhor dos Exércitos. Voltai, voltai para mim, receberei. Aqui está o convite central. Deus está chamando o povo a voltar. Deus está chamando o povo a se arrepender. Deus está chamando o povo a retornar à sua presença. E qual é a promessa? Eu vos receberei. Deus não está rejeitando o povo. Deus não está condenando o povo. Deus está abrindo os braços. Deus está oferecendo recepção. Deus está oferecendo perdão. Isso aponta para Cristo. Porque Cristo é aquele que oferece o verdadeiro arrependimento. Cristo é aquele que oferece a verdadeira recepção. Cristo é aquele que oferece o verdadeiro perdão. Agora, Zacarias oferece um aviso. Não sejais como vossos pais, aos quais clamaram os profetas anteriores, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, convertei-vos dos vossos maus caminhos e dos vossos maus feitos. Mas eles não ouviram, nem me deram ouvidos, diz o Senhor. Não sejais, vossos pais, profetas anteriores, convertei-vos, maus caminhos, maus feitos. Não ouviram. Zacarias está lembrando o povo de seus pais. Os pais rejeitaram o chamado dos profetas. Os pais não se arrependeram. Os pais não obedeceram a Deus. E qual foi o resultado? Exílio, destruição, sofrimento. Vossos pais onde estão? E os profetas viverão para sempre. Porém, as minhas palavras e os meus estatutos, que mandei aos meus servos, os profetas, não alcançaram aos vossos pais. Contudo, eles se converteram e disseram: como o Senhor dos Exércitos determinou, fez-nos, segundo os nossos caminhos e segundo os nossos feitos, assim nos fez. Vossos pais, onde estão? Profetas, para sempre. Minhas palavras, meus estatutos, servos, converteram, segundo os nossos caminhos. Zacarias está apontando uma verdade. Os pais estão mortos. Os profetas já se foram. Mas as palavras de Deus permanecem. E os pais aprenderam tarde demais. Os pais se converteram apenas quando viram as consequências. Os pais reconheceram que Deus fez conforme seus caminhos. Isso aponta para Cristo. Porque Cristo é aquele que oferece a verdadeira conversão. Cristo é aquele que oferece a verdadeira obediência. Cristo é aquele que oferece a verdadeira vida. Agora Zacarias descreve uma visão extraordinária. Levantei os olhos e olhei. E eis um homem montado num cavalo vermelho. E ele estava entre as murtas que havia num vale profundo. E detrás dele havia cavalos vermelhos, baios e brancos. Olhos, homem. Cavalo, vermelho, murtas. Vale profundo. An detrás. An cavalos, vermelhos, baios, brancos. Zacarias está tendo uma visão. Zacarias está vendo um homem montado num cavalo vermelho. Zacarias está vendo cavalos de diferentes cores. Então disse eu: Senhor meu, quem são estes? E o anjo que falava comigo diz-me: eu te mostrarei quem são estes. Senhor meu, quem são? Anjo, mostrarei. Zacarias está perguntando ao anjo: quem são estes? O que significa esta visão? E o homem que estava entre as murtas respondeu e disse: estes são os que o Senhor enviou para andarem pela terra, homem. Murtas. Respondeu: Senhor, enviou andarem
terra. O homem responde: Estes são os que o Senhor enviou para andarem pela terra. Estes são os mensageiros de Deus. Estes são os que observam a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas, e disseram: Já andamos pela terra, e eis que toda a terra está em repouso e em paz. Anjo do Senhor, murtas, andamos, terra, repouso, paz. Os mensageiros responderam: Já andamos pela terra, e toda a terra está em repouso e em paz. Isso significa que Deus está observando, Deus está vendo, Deus sabe o que está acontecendo na terra. Isso aponta para Cristo, porque Cristo é aquele que observa tudo. Cristo é aquele que sabe tudo. Cristo é aquele que controla tudo. Agora aqui está a lição teológica crucial. Zacarias está profetizando durante o período pós-exílio. O povo foi julgado, o povo foi exilado. O povo sofreu. Mas agora Deus está oferecendo uma nova oportunidade. Deus está oferecendo restauração. Deus está oferecendo esperança. Na teologia reformada, entendemos que Deus é soberano sobre o julgamento e a restauração. Deus julga o pecado, mas Deus também oferece misericórdia. E quando o povo se arrepende, Deus restaura. Quando o povo volta para Deus, Deus recebe. Quando o povo obedece, Deus abençoa. Por isso, o chamado de Zacarias é tão importante. Voltai para mim. Não é tarde demais. Não é impossível. Deus está oferecendo uma oportunidade. E aqueles que respondem ao chamado encontram restauração, encontram esperança, encontram vida nova. Isso aponta para Cristo. Porque Cristo é aquele que oferece a verdadeira restauração. Cristo é aquele que oferece a verdadeira esperança. Cristo é aquele que oferece a verdadeira vida nova. Então, o que você faz com isso? Como você responde ao que Zacarias está dizendo? Primeiro, reconheça se você está longe de Deus. Reconheça se você está em rebelião. Reconheça se você está em pecado. Seja honesto consigo mesmo. Segundo, reconheça que Deus está oferecendo uma oportunidade. Deus está chamando você. Deus está dizendo: volta para mim. Terceiro, responda ao chamado. Arrependa-se. Volte para Deus. Não espere mais. Não há de mais. Responda agora. E quarto, confie em Cristo. Porque Cristo é aquele que oferece a verdadeira restauração. Porque Cristo é aquele que oferece a verdadeira esperança. Porque Cristo é aquele que oferece a verdadeira vida nova. Se essa reflexão tocou seu coração, se você quer responder ao chamado de Deus, inscreva-se neste canal. Aqui, estudamos a Bíblia não como um livro de condenação, mas como a revelação de quem Deus é e o que Ele oferece em Cristo. Nos próximos dias, continuaremos explorando o livro de Zacarias. Veremos visões extraordinárias. Veremos promessas messiânicas. Veremos como Deus trabalha na história. Veremos como Cristo é o centro de tudo. Mas tudo começa aqui com o entendimento de que Deus oferece arrependimento e restauração. Inscreva-se, ative as notificações e vamos estudar a palavra juntos. Até o próximo encontro da fé. Fiquem com Deus e um grande abraço.